Eu sou Celso de Camargo Campos, fui governador do Distrito 4.650, atual 4.652, na gestão 2014 e 2015. Eu passo a palavra à nossa presidente do Rotary Clube de Porto Belo, Costa Esmeralda, a companheira Elizabeth Estela Misco, para que ela faça a abertura da nossa reunião. Elizabeth, por favor. Obrigado, companheiro Celso. Boa noite, companheiros. Boa noite, visitantes, convidados. Presidente Mário, que honra e satisfação ter a presença de todos vocês aqui hoje. Sobre o lema do presidente do Rotary Internacional 2023-2024, Gordon McNally, crie esperança no mundo. Declaro aberta, então, a nossa 19ª reunião de trabalho do Rotary Clube de Porto Belo, Costa Esmeralda, e peço a todos, simbolicamente, em libras, para a gente saudar a bandeira nacional. Devolvo a palavra ao nosso companheiro Celso, que irá conduzir, então, os trabalhos da noite. Bom, eu cumprimento a todos os diretores presentes, a todos os governadores, rotarianos, rotaractianos, convidados e demais presentes. Pessoal, eu me reservo o direito de trocar os 20 minutos nos quais eu leria o currículo do companheiro Mário por 20 minutos de suas palavras, por 20 minutos a mais, né, de suas palavras, pois só o CV do Mário, sua participação, a demonstração de rotarismo desde seu ingresso em Rotary, que os levaram à presidência do Rotary, da nossa organização. Eu vou citar somente os 2 últimos cargos do companheiro Mário, ocupados recentemente. Curador da Fundação Rotária na gestão 2015-2019 e diretor de Rotary International 2019-2021. Companheiro Mário é o 4º brasileiro a ocupar o cargo de presidente de Rotary International. O primeiro foi Armando de Arruda Pereira, na gestão 40-41, e ele era do Rotary Clube de São Paulo. O segundo foi o companheiro Ernesto Embaçaí de Mello, na gestão 75-1976. Ele era do Rotary Clube de Niterói, Rio de Janeiro. O terceiro foi o companheiro Paulo Viriato Correia da Costa, que foi presidente na gestão 90-91, Rotary Clube de Santos. E agora temos o prazer e o orgulho de termos o companheiro Mário César Martins de Camargo, na gestão 25-26 do Rotary Clube de Santo André. Mário, você está com a palavra, por favor. Bom, companheiros, boa noite. Obrigado, Celso, Boa por noite. me poupar de ouvir o meu currículo pela enésima vez, porque Boa noite. vocês podem ouvir o meu currículo de vez em quando, mas quando eu ouço 3, 4 vezes ao dia, eu fico entediado comigo mesmo. Então, é bom que você não leia. Assim a gente substitui currículo por conteúdo. Eu hoje tive a oportunidade de fazer essa mesma interlocução com os governadores 25, 26, ali da Zona 14. Né? A Zona 14 é a zona que pega a Bélgica, a Itália, a França. Então, companheiros nossos ali daquela região da Europa. E foi muito interessante, porque você percebe como o Rotary ele é diversificado, né? Como ele é global, como ele é abrangente, como ele é inclusivo. Apesar das diferenças culturais, ainda
agimos e trabalhamos sob a mesma bandeira universal. E é muito interessante manter esse tipo de interlocução e de conversa, porque eu também vou percebendo, depois na sessão de perguntas e respostas, quais são as ansiedades, quais são as expectativas, né? Quais são as dúvidas dos companheiros com relação não somente à gestão 25-26, mas também ao Rotary International. Qual é o seu futuro? Para onde nós vamos? Quais são as tendências? Nós temos um passado rico de histórias, são 118 anos de história e de credibilidade, fincadas em projetos, em participação, em ubiquidade, nós estamos em todos os lugares do planeta. Mas a grande pergunta que se coloca é: e agora? O que nós vamos fazer, né? Daqui para frente, qual será o destino da instituição no seu segundo centenário, que já está bem avançado? Eu percebo pelas perguntas, né, quais são as prioridades de cada zona, de cada região do planeta, né? Algumas estão em situação de desenvolvimento do quadro associativo melhor do que outras, mas eu consigo entender e eu consigo perceber que todas compartilham essa preocupação com o nosso principal ativo. Eu costumo contar a história de que como curador, eu fui do Comitê Internacional da Polio. O Comitê Internacional da Polio, ele direciona 150 milhões de dólares do dinheiro da Fundação Gates e do seu dinheiro, né, do dinheiro de vocês, para projetos de erradicação da polio. E tem os parceiros lá, entre os quais a Fundação Gates. Na época, a CEO, né, a principal executiva da Fundação Gates, era uma mulher. Eu perguntei a ela por que ela nos dava 100 milhões de dólares todo ano. Ela falou: porque eu não tenho 1,2 milhão de voluntários. Então, eu percebi claramente, com uma visão muito executiva, muito profissional, de fora para dentro do Rotary, que ela enxergava com mais propriedade aquilo que nós tínhamos de melhor, que são os rotarianos, que são os 1,2, agora 1,4, se agregarmos os quase 200 mil rotaractianos, né, a nossa força de trabalho. Porque isso não tem cálculo. Isso é um patrimônio incalculável, isso é um patrimônio que não dá para medir. Mas é um patrimônio valiosíssimo e que outras entidades enxergam isso no Rotary. E é preciso que a gente enxergue isso também. Então, quando me perguntam qual é a prioridade da gestão 25-26, eu digo: a minha prioridade não é a prioridade minha, é a prioridade do Rotary. A prioridade do Rotary é DQA, DQA e DQA. É o rotariano, rotariano, rotariano. Quando eu comecei como curador em 2015, o orçamento anual da Fundação Rotária era um pouco mais de 300 milhões de dólares. Estou falando de 8 anos atrás. Para esse ano, o orçamento é 500 milhões de dólares. Então, em 8 anos, o nosso orçamento aumentou 66%. Aumentando o nosso poder de fazer o bem no mundo, aumentando o volume de subsídios globais, de subsídios distritais. Aumentou o número de subsídios de auxílio a desastre. Vocês sabem disso, porque, segundo o relatório do Paulo Eduardo Fonseca, a região sul do Brasil recebeu 9 subsídios de desastre de 25 mil dólares cada um. Então, eu parabenizo o trabalho dos governadores aí dos distritos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Foram 6 subsídios para o Rio Grande, 2 para Santa Catarina e 1 para o Paraná. São 9 subsídios de 25 mil dólares, o que totaliza 225 mil, quase $250 milhões, sem contrapartida, não pediram nada em troco. A Fundação Rotária não exigiu que os distritos emparelhassem esse valor. Então, agora vocês começam a perceber o porquê que nós temos que continuar nessa tendência de doação. Porque nem sempre existe uma contrapartida, existe uma equiparação, né, entre o que você doa e aquilo que você recebe. Às vezes você recebe sem equiparação nenhuma, como é o caso do auxílio ao desastre. Quando perguntam por que a Fundação Rotária não consegue hoje equiparar 100% das subvenções globais, e aí a turma reclama porque a Fundação não consegue equiparar 100%, eu digo porque no ano passado colocaram 30 milhões de dólares em auxílio a desastre, sem pedir contrapartida a ninguém.
Eu que sou um rotariano mais velho, né, eu sou de 1980, mas ainda como curador, a gente tinha 860 subvenções globais, subsídios globais. Esse ano nós temos 2.066. Então, de uma certa forma, nós somos vítimas do próprio sucesso. Vocês aprenderam a fazer projetos e aprenderam a arrecadar e aprenderam a direcionar o dinheiro desse projeto utilizando os recursos da Fundação Rotária em questão de parcerias, né? Em questão de matchmaking, em questão de encontrar parceiros no exterior e aportar recursos da Fundação. Então, a Fundação é uma história de sucesso inequívoca. Nós estamos com 11 casos da poli esse ano. Nós vamos caminhar para a erradicação, certamente durante a minha gestão vai ter 0 casos, né, em 25, 26. Vai ter 0, talvez esteja já no limiar da declaração de erradicação da polio da face da Terra. Agora, esse mesmo quadro alegre, positivo, colorido, solar, não se reflete no DQA. O nosso DQA está estagnado há 35 anos. Eu pergunto, quem aqui tem uma empresa que está estagnada há 35 anos e ele acha que está tendo sucesso? Não existe isso. Uma empresa que estagnou o seu faturamento em 1995, que repete o mesmo faturamento quase 30 anos depois, ela faliu, ela quebrou. Então, nós temos que olhar isso com a seriedade que isso impõe. DQA não é um sonho do presidente. Eu vou durar um ano só, 25, 26, 26, 27, eu seria um retrato na parede. Né? Os caras vão querer tirar foto com o meu sucessor e não comigo. Agora eu sou o cara mais requisitado do planeta Rotário. Mas eu não me iludo, porque daqui a 2 anos eu não tenho mais ninguém para tirar foto comigo. Né? Todo mundo vai querer tirar foto com o meu sucessor. O que nós podemos deixar de legado? Nós podemos deixar um DQA de crescimento sustentável, saudável. Quando eu falo em crescimento sustentável, saudável, eu estou falando de verdade. Eu não estou falando de clube fake. Eu não estou falando de rotariano fake. Eu não estou falando em laçar rotariano na rua. Se vocês fizerem isso, pode sair do Rotary, porque esse não é o meu Rotary, não. Eu não quero que ninguém apresente um troféu num ano com 300, 400, 500 rotarianos a mais para no ano seguinte esses caras irem embora pela porta dos fundos. 62% dos nossos rotarianos vão embora antes de completar 3 anos. Isso é um absurdo. O Brasil é o campeão mundial da porta giratória. O Rotary aumentou a sua taxa de rotatividade no mundo inteiro, o que é uma notícia triste. Nós fomos de 12,5% por ano, ou seja, 150 mil rotarianos entram e saem, ou entravam e saíam, e agora esse ano aumentou para 175. 175 mil saem, 175 mil entram. Então, essa taxa de rotatividade é quase 15% do nosso efetivo. É uma sangria. A gente faz um esforço tremendo para entrar rotariano de um lado e eles saem pela porta dos fundos, falando mal do Rotary, inclusive, né? Porque o rotariano que sai, fala mal. Nós temos que encontrar uma solução para isso. Isso é um problema solucionável, nós precisamos colocar foco nisso. O meu foco número 1, 2 e 3 é DQA, DQA, DQA. Eu não preciso inventar nada. Eu estou simplesmente tratando da maior ferida que tem hoje na nossa instituição. O Brasil é campeão mundial, nós temos 20% de taxa de rotatividade, comparada com os quase 15% do Rotary. O ano passado entraram 10.200 rotarianos, saíram 9.800. Então, é como se a gente tivesse, sabe, numa fábrica de salsicha. Entra de um lado e sai do outro. Não fica ninguém. Ou o resultado líquido é quase 0. É um esforço brutal. A gente precisa repensar isso. Nós precisamos colocar rotariano de qualidade, rotariano que compartilhe os nossos deveres e os nossos direitos. Não só para fazer número. Eu não quero número falso. Eu não quero que o Brasil cresça para 60 mil só para crescer para 60 mil e cair para 50 nos 2 anos seguintes. Eu quero que a gente apresente um plano trienal que não começa em 25, 26, começa agora. Quem é governador 23, 24 já me escutou falar disso. Vocês precisam trabalhar para o Gordo. E os 24, 25 para a Stephanie. E os 25, 26 para o Mário. Mas não é para nós que vocês estão trabalhando, é para o Rotary.
Nós somos apenas uma parte dessa engrenagem. Nós não queremos deixar uma herança maldita. Nós queremos deixar uma curva de crescimento saudável, sustentável, segura, de gente de qualidade, que não vai abandonar a instituição diante do primeiro perrengue. E hoje, qualquer perrengue que tem o Rotariano, ele aciona o Rotary na justiça. Isso é incabível. Nós somos uma instituição de resolução de conflitos. Nós somos uma instituição que tem lá a nossa assinatura digital, né? O nosso dedão está lá na Carta da ONU. São Francisco, 1945, quando mais de 40 rotarianos integravam as delegações. Então, DQA, DQA, DQA. Como nós vamos fazer isso? Eu tenho 3 sugestões. Primeiro, é com inovação. Deixa eu tomar um pouco de vinho gaúcho aqui, vai a gauchada ficar feliz, porque eu estou aumentando o PIB de vocês. Aliás, pelo volume de vinho tinto que eu tomo do Rio Grande do Sul, eu já deveria ser cidadão rio-grandense. Eu devo ser um dos maiores consumidores de vinho aqui em São Paulo, do Rio Grande do Sul. Mas, de qualquer forma, nós precisamos ter inovação, gente. Eu fiz uma pesquisa, porque a primeira pergunta que me colocaram na candidatura a presidente foi: Mário, se você for eleito presidente do Rotary, o que você fará para incentivar a utilização de clubes com novos formatos para aumentar a diversidade? A pergunta era óbvia, né? A pergunta era para testar se você era adepto de clubes de novos formatos, se você era contrário, e se você era adepto da diversidade em Rotary ou se você era contrário. Então, a pergunta era uma pegadinha, logo na primeira pergunta. Você tinha 5 minutos para falar. Eu fiz uma pesquisa e descobri que tem só 9.000 rotarianos de clube satélite no mundo inteiro. 9.000 em 1.200.000. Vocês acham que isso é um sucesso? É menos de 1%, é 0,75%. Para mim, isso não é um sucesso. Nós estamos falando em clube satélite faz 5, 6, 7 anos já. Então, por que a gente não aumenta, não incrementa a adoção desses novos formatos de clube? Nós precisamos ter histórias de sucesso para divulgar. O país que mais tem filiado a clube satélite no mundo é os Estados Unidos, por óbvio. Tem 1.750 associados. A segunda nação com mais associados satélites no mundo, pasmem, é a Coreia. Tem 922 associados de clubes satélites. O terceiro, adivinha quem é? Brasil, Zil. 730 associados de clubes satélites. Então, o Brasil ele não é refratário ao modelo. Aqui no Brasil, os integrantes do clube satélite são 1,4% da nossa população, enquanto no mundo inteiro é 0,75%. Então, isso já lhes dá uma ideia de que o Brasil não é refratário ao modelo. Nós precisamos incrementar isso. São modelos de clubes mais flexíveis. Ah, mas, Mário, o seu clube, o Santo André, vai virar um satélite? Nunca. O meu clube é um clube tradicional, vai fazer 75 anos. Nós gostamos do nosso formato. É caro. Meu clube é caro. Custa 550 pau todo mês. Mas nós adoramos esse formato de clube. Nós gostamos dele. Tem homem, tem mulher, tem velho de 80, velho de 70, velho como eu de 60, 50, 40 e tem de 30 também. Então é um clube diverso, múltiplo. Tem homem, tem mulher, tem jovem, tem velho. Mas nós fundamos um clube satélite, que tem 45 mulheres. Então, nosso clube foi de 105 para 150. Eu tive que convencer o clube a adotar o modelo satélite, porque eles eram refratários. A mudança assusta. A mudança não assusta só no Rotary, a mudança assusta na vida da empresa, na vida da profissão. Quando você vai mudar de país, assusta. Tudo assusta. A mudança é assustadora. Mas nós temos que enfrentar, porque se nós não mudarmos, o mundo muda e a gente perde o bonde da história. É simples assim. O mundo aí fora está mudando. Ele está adotando mais jovens, está adotando mais mulheres, está adotando mais negros, está adotando mais diversidade, orientação sexual e tudo. Aí fala, se o Rotary não refletir isso, em 20 anos nós vamos nos tornar irrelevantes. Eu tenho o caso do Rotary na Inglaterra. O Rotary na Inglaterra tinha 50 mil associados no ano 2000.
Hoje eles têm 34 mil. Eles perderam 16 mil associados em 20 anos. O que vai acontecer com o Rotary Club da Inglaterra? Vai sumir. Eles são refratários, foram refratários à mudança. Eu falei isso hoje para os governadores da Itália e da França. Falei, mudem agora enquanto é possível mudar. Porque a Inglaterra relutou tanto em mudar que agora não tem mais espaço para mudança. Agora tem que ser remédios fortes, tem que ser remédios disruptivos, remédios que afrontam a questão, talvez até alguns valores rotários. Eles vão ter que inventar novas formas de filiação, eles estão testando lá. A nossa única vacina, o nosso único antídoto contra o envelhecimento é o rejuvenescimento do Rotary. Mas isso é obra de uma atitude diária. Se você esperar 20 anos, acabou. Se você esperar para mudar daqui a 20 anos e ficar na cadeira do conforto, daqui a 20 anos você não precisa mais mudar, não tem mais tempo. O seu clube não mais será acolhedor para essa fase de 40 para menos. E por que precisa ter de 40 para menos ou de 50 para menos? Porque nós todos estamos ficando mais velhos, né? Todos nós, é inexorável. O deus Cronos, lá da Grécia, o deus do tempo, ele não para de trabalhar. A gente vai adquirindo ruga, vai adquirindo dor nas costas, nervo no ciático, entendeu? Taquicardia, colesterol alto. Esse é o caminho. A única forma da gente evitar o envelhecimento do Rotary é do rejuvenescimento. Segundo ponto, é um tripé. Segundo ponto do tripé é continuidade. Você fala, Mário, pô, continuidade, de onde você tirou isso? Porque continuidade em Rotary significa a gente despender menos energia em discutir aquilo que já foi implementado. Tem muito governador que se acha o sucessor legítimo do Paul Harris. Eu acho que ele recebeu, sabe, uma missão divina e que ele é o Paul Harris reencarnado. Que ele vai... E tem diretor que acha isso também, viu? E tem presidente que acha isso também, que ele vai inventar tudo, que ele é o tremendo do ó do Borogodó. A última bolacha do pacote. Ninguém é isso. Nós somos apenas mais um dente na engrenagem da roda rotária. Nós precisamos ter essa sensação, esse sentimento de humildade, porque isso faz com que tenhamos a real dimensão da nossa capacidade de trabalho, para que nós não percamos tempo em aniquilar o antecessor e aniquilar o sucessor. Porque muita gente, muito diretor, muito dirigente de Rotary, governador, presidente de clube, acha que vai ficar bem se ele aniquilar o antecessor e se ele massacrar o sucessor. Não é assim que vai funcionar. Nós temos que comungar de uma agenda comum. Eu, por exemplo, eu converso, mando e-mail, mando zap para o Gordon toda semana e com a Stephanie toda semana. Pelo menos uma vez por semana. Por quê? Porque não é o meu ano. Eu não sou dono do tempo. É o ano 25, 26. Eu não vou fazer nada se a Stephanie não começar a fazer no ano dela. Eu não sou mágico. A gente não pode esperar daqui a 25, 26. Eu fico absolutamente possesso quando eu vejo o governador guardando posse de companheiro para o ano seguinte para ele aumentar o DQA. Eu acho isso nojento. Eu quero que vocês saibam o que eu penso. Eu acho isso nojento. Eu acho que o altruísmo que está em dar de si antes de pensar em si tem que ser na prática. Quando você tiver que crescer o seu distrito no ano da sua governadoria, que é o ano seguinte, cresça nesse ano e beneficie o seu antecessor. O mundo vai reconhecer isso. A lei do retorno vai beneficiar você. Você fará uma gestão melhor porque você beneficiou o seu antecessor. Não sejam mesquinhos, não sejam egoístas, não sejam pequenos. O Rotary não é pequeno. Eu bati o recorde de arrecadação da Fundação Rotary em 1999 e 2000. Eu arrecadei 171 mil dólares no ano 1999 e 2000 e bati o recorde de arrecadação naquele ano na Fundação Rotary no Brasil. O meu sucessor era o Henrique Camilo do Rotary Clube de Santos. Eu não tinha sido Major Donor. O Leles falou, Mário, você pode? Eu falei, eu vou ser Major Donor. Eu não fui no meu ano, eu vou ser no seu ano, com uma condição, bater o meu recorde. Você vai usar o meu Major Donor para superar a minha marca, porque assim eu vou ajudar a fazer de você um governador melhor. É assim que a gente funciona no Rotary. Deve ter dado certo, né? Porque eu fui eleito presidente de DRI. Eu não espicacei ninguém, eu não maltratei ninguém, eu não construí inimizade, eu não quis ser
melhor do que ninguém. Eu apenas fiz o que era melhor para os que me acompanhavam. Aparentemente deu certo, né? O Rotary me colocou como presidente. Terceiro, parceria. Nós não podemos pensar que o Rotary é autônomo. Mário caiu. Alguém Eu acho que ele caiu. Acho que a caiu, conexão de Mário caiu. ele deve voltar em seguidinha, com certeza. Já estou de volta para desespero de alguns aí. Vamos em frente. Maravilha. Parceria. O que eu entendo por parceria? A parceria é com aquelas entidades que tem gente que tem um espírito semelhante ao nosso, gente que trabalha no coletivo e não no individual. Ah, Mário, enumero algumas. Associação Comercial, Federação de Indústria, Centro de Indústria, Associação Patronal, Sindicato Patronal, OAB, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, Conselho Regional de Odontologia, blá, 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 blá. Clube dos Diretores Lojistas. É aí que nós vamos encontrar parceiros. É aí que nós vamos encontrar gente potencialmente rotária. Por quê? Porque eles têm um espírito de formação coletiva, eles pensam no coletivo. Gente que pertence à diretoria e pertence à gestão dessas entidades não pensa só em si, está pensando no benefício da sua categoria profissional, no benefício da sua indústria, do seu segmento, da sua cidade. É esse tipo de rotariano que nós precisamos. Não é aquele rotariano que nós vamos laçar e fazer propaganda na rua, ó, venha para o Rotary, pelo amor de Deus. Eu refugo e refuto esse tipo de atitude. Não é o caminho certo. O nosso caminho, porque esse é o caminho fácil. O caminho fácil, normalmente, é o caminho errado. O atalho, dizia meu pai, é a maior distância entre dois pontos. É um paradoxo. O atalho não é a menor distância, o atalho é a maior distância. Aquilo que parece ser fácil, na realidade, é o mais difícil. Ele resolve no curto prazo, mas é aspirina para tratamento de câncer. Não vai funcionar. Para tratamento de câncer tem que ser radioterapia, quimioterapia ou cirurgia. Então, se nós temos um problema, nós temos que dar a medicação e o diagnóstico adequado. Resolver de forma fácil não vai resolver nosso problema. Parceria. Qual foi a lição que nós aprendemos? Com a Polio. A Polio nos ensinou que juntos, dentro do Rotary, a gente faz muito. Mas se nós tivermos um trabalho conjunto fora do Rotary, a gente alavanca 7, 8, 10 vezes mais o nosso trabalho. Não só para arrecadação de fundos, mas para elaboração de projetos e também para aquisição de novos sócios. De forma correta, limpa, transparente, clara, sem casuísmo, sem necessidade de apelação. Nós não precisamos nem vender Rotary. Eu não vendo Rotary, eu só apresento o Rotary. No momento quando eu apresento, as pessoas compram, porque é um bom produto. Ele é um produto que tem todas as qualidades de venda e de assimilação. Ele é um produto excitante, é um produto engajador. Ele é um produto que, entre outras coisas, protege contra a velhice. Porque eu, com 66 anos, todos os meus amigos são rotarianos e eles me dão, né? Eles me protegem contra a velhice. Uma das vacinas, um dos antídotos contra a velhice é você ter amigos. E hoje todos os meus amigos são rotarianos. Eu tenho amigo no mundo inteiro. Hoje eu falei com o governador da Itália, da França e da Bélgica. Amanhã eu vou falar com Madras, na Índia. O Rotary Clube de Madras. Quem de vocês tem amigo na Índia? Quem de vocês tem amigo? Eu tenho amigo em Israel e tenho amigo na Palestina, do Rotary. Eu tenho amigo na Alemanha, na Singapura, na Suíça, nos Estados Unidos. Aonde vocês perguntarem, eu tenho amigo. Esse é o nosso grande pagamento. E as pessoas que quiserem se unir a nós, né, vão aproveitar essa grande instituição e a sua globalidade, a sua abrangência e sua forma de fazer o bem para a humanidade, de promover causas humanitárias em benefício daqueles que não têm o que nós temos. É isso aí, gente. Pode chutar as perguntas aí que eu estou à disposição. Bom, pessoal, muito obrigado, Mário. Você, como sempre, dando uns toques bastante bons,
relembrando algumas coisas que mesmo que já sabiam, vai rememorando. E eu vou passar a palavra a uma pessoa para fazer ou perguntas ou considerações, mas depois, quem quiser fazer pergunta, vá lá embaixo no Reactions e levanta a mãozinha para fazer alguma pergunta. Eu vou permitir que o companheiro Marcelo Meinhardt, presidente do Rotary Club de Taió, faça o início dos questionamentos. Taió é uma cidade aqui de Santa Catarina que sofreu por 6 vezes consecutivas de inundações. Ou seja, o cara acabava de limpar a casa ou o seu negócio e vinha outra enchente. Limpava de novo, outra enchente. Então, Marcelo, rapidamente, dê uma palhazinha para nós aí de como é que você liderou essa equipe e que está sendo chamado por prefeitos de cidades circunvizinhas aí para coordenar os trabalhos de limpeza, os trabalhos de contribuição, de doação. Como é que tá funcionando isso aí, Marcelo? Fala, Celso. Boa noite, companheiros. É um prazer falar com todos vocês. A nossa enchente começou praticamente há 60 dias atrás. E desde o terceiro dia de enchente, o Rotary, estamos ali na cabeça das doações aqui na nossa cidade, das cidades vizinhas. Estão escutando? Estão escutando? Tudo bem. E aqui na nossa cidade tem 18 mil habitantes. 307 famílias foram atingidas pela enchente. Ainda estamos sofrendo as consequências, mas nós, como rotarianos, estamos dando o maior apoio a todos que a gente pode, né? Companheiros de todo o Brasil ajudaram a gente nessa campanha, nessa luta diária. Quando a gente chegava no nosso galpão, lá na associação onde estava todas a PAI e as doações, uma coisa que me marcou muito foi uma mulher disse: Marcelo, seu Marcelo, por favor, venha até aqui. O que a senhora precisa? Nesse momento, eu só quero um abraço. Eu só quero um abraço. Eu perdi tudo, mas nesse momento, me dá um abraço. Coisas que marcou e marcaram essas 60 dias de férias, que não tem preço, entendeu? Eu dei um abraço nela tão gostoso, tão gratificante, foi a gente ajudar esse povo, gente, tão sofrido. É a sexta enchente em 60 dias, coloca as coisas, comércio, inclusive agora no momento, o comércio tá fechado, só coloca umas coisinhas, porque a previsão é para vir outra enchente, e assim vai, foi 60 dias assim. No Dia das Crianças, a gente também estava nas doações, uma menininha foi lá e eu dei um presentinho para ela, disse: tio, obrigado, porque eu não tinha ganho nenhum presente. Esses dias, a mesma menina, me encontrou dentro, na rua, ó tio do presente, vem cá, eu preciso dizer, eu tenho que dizer uma coisa para você, eu gosto muito de você, porque você foi o único que me deu um presente Dia das Crianças. Isso é o Rotary, gente, é uma emoção que a gente fez aqui. Prefeito, na segunda-feira passada, de uma cidade vizinha, disse: Marcelo, pelo amor de Deus, a gente precisa de água potável, a gente não tem água potável. Um prefeito ligar por um Rotary, né, o presidente do Rotary, pedir ajuda por água, para vocês verem o que foi a nossa enchente aqui na nossa região. Foi muito triste, mas graças aos companheiros de todo o estado, todo o Brasil, a gente está conseguindo reverter. Nessas cidades, são 8 cidades que me pediram ajuda, e a gente está organizando todas as cidades, doações e mantimentos, e assim vai. Estou com conversa, onde não tem o Rotary na cidade, tem os prefeitos que estão procurando nós do Rotary para ajudar.
Eu acho que basicamente é isso, Celso. Eu agradeço você, né, que sempre me apoiou desde o primeiro dia da enchente, tá? E os demais companheiros. E fico aqui o meu agradecimento. Aqui o Alto Vale sofreu e ainda está sofrendo, mas vamos dar a volta por cima. Tá bom, Beleza, gente? Marcelo. Um abraço. Só tenho a agradecer o teu depoimento. E parafraseando, isto é Rotary. Amém. Vou passar a palavra ao companheiro Francisco de Jesus. Vamos lá, Francisco. Ok, boa noite a todos. Obrigado aí, companheiro Celso, governador Celso. Meu querido presidente Mário, a única coisa que eu quero é o seguinte: há poucos dias eu escutei você falando aqui para a gente aqui no Rio, né? E aí teve uma coisa que me chamou muita atenção, que me levou, inclusive, a fazer um vídeo que você viu de 1 minuto sobre exatamente esse ponto. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre a parte que você nos apresentou lá sobre comprometimento. Pode ser? Comprometimento, Francisco, é uma característica de cada ser humano, né? Eu acho que o rotariano que não se compromete, ele está perdendo o seu tempo. Eu acho que ele está perdendo o seu tempo na instituição, ele está fazendo a instituição perder o tempo com ele. O Rotary é voluntário. Ninguém os obriga a entrar no Rotary. Você é convidado a fazer parte do Rotary. Se você toma ciência dos valores do Rotary, que são diversidade, integridade, liderança, companheirismo e serviço humanitário, né, causas humanitárias, você sabe em que instituição você está entrando. E tem muito rotariano que não se compromete, não se engaja, não se disponibiliza. Eu diria que é um desperdício de energia, é um desperdício de foco, é um desperdício de tempo e um desperdício de dinheiro. Para mim, rotariano não comprometido é um jantariano. Nós temos o rotariano, nós temos o rotarado, né? Eu acho que os que integram essa reunião aqui são rotarados, porque é uma segunda-feira à noite, né? E vocês estão escutando o presidente indicado da RI, porque vocês estão um degrau acima do rotariano, né? Vocês já estão entrando na categoria rotarado. Mas quem não participa de nada é um mero jantariano. Ele está ali para uma experiência e não é nem gastronômica, porque a nossa comida não é lá essas coisas, né? Então, qual o tipo de retorno que essa pessoa espera, né, do Rotary? O Rotary ele se justifica pelo engajamento, pelo comprometimento. O meu clube foi muito esperto quando eu entrei. Eu tinha 23 anos e aparentemente não tinha trabalho para mim no Rotary, né? Eu era muito noviço, neófito, novato nas questões rotárias. O meu clube espertamente me deu a função de oficial de intercâmbio, porque eu tinha 23 anos, os jovens de intercâmbio tinham 18, então eu era o mais próximo, em termos de faixa etária, daquele conjunto de jovens. E eu nunca deixei de ter trabalho no Rotary. Nunca recusei trabalho e nunca pedi trabalho. Eu nunca pedi cargo para ninguém no Rotary. E também nunca recusei. Eu acho que comprometimento, se não houver comprometimento em Rotary, você não está usufruindo de toda a experiência que o Rotary pode lhe proporcionar. O Rotary é uma escola magnífica, uma escola de educação, uma escola de liderança, é uma escola de aprendizado, é uma escola de conexão, é uma escola de conhecer culturas diferentes, países diferentes, pessoas diferentes. É uma escola de você justificar a sua existência aqui no mundo. Quando você participa de um projeto de subsídio global, ou quando você participa de um projeto para levar água para as pessoas aí do Rio Grande do Sul que estão sem abastecimento de água, você está justificando um pouco a sua presença aqui na Terra, né? Isso dá um sentimento de gratidão e de gratitude e de
de preenchimento que não é muito fácil de conseguir. E o Rotary proporciona essas experiências para nós. Em ações coletivas ou em ações individuais, ele ajuda a preencher um vazio, né? Que é aquela parte da nossa existência humana. Por que eu estou aqui? Para ajudar quem? E o Rotary preenche esse vazio. E é através do comprometimento que a gente faz isso. Se não houver comprometimento, você é um simples... Você não está liderando ninguém, você está apenas passeando pelo... É uma perda de tempo. Obrigado, Mário. Obrigado. Vou passar agora para o companheiro Eliseu. Eliseu, suas considerações. Abre o seu microfone, Eliseu. Eliseu, vai lá embaixo no canto esquerdo, tem um microfoninho. Abra ele. Não, enquanto você resolve aí, Eliseu, eu vou passar para o Hélio. Nós não estamos te ouvindo, Eliseu. Hélio, por favor. Ok, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, meu presidente. Almoçamos junto ontem, mas eu vou falar de um assunto que, segundo o Mário, ele é fã de carteirinha, né? E é o RMB, que é um grupo de companheirismo de Rotary, né, para fazer network com a estrita e imperiosa prioridade de DQA, né? A gente quer aumentar o DQA através do network. Então, aí no Sul, né, nós já tivemos um RMB, mas está complicado para reimplantar lá o RMB. Então, eu pediria aí aos governadores do Sul, né, se tiverem alguma dúvida sobre RMB, que me procurem no meu particular, que a gente está aí para ajudar. Eu estou vendo aqui o Palombo, lá de Brasília. Nós estamos abrindo lá em Brasília, né, o RMB, através dele, certo? E aí no Sul, eu tenho o meu tesoureiro, que é o governador Ingo. E a maioria de vocês conhece o Ingo, né? Mas ele diz, ele chora. Está difícil de reimplantar o RMB. Teve problemas aí, né? Então, mas nós vamos acertar, ok? Então, era esse o meu recado aí, só para a gente incrementar o RMB aí no Sul, certo? Eu sou o presidente Brasil, né, do RMB, estou à disposição de todos. Obrigado. Hélio, só traduz para todo mundo aí o que é RMB, o B de Brasil, né? É, B de Brasil. Não é, não. É Rotary Means Business. O B de business, de Beleza. negócios. Rotary Means Business, ou seja, né, companheiros para fazer network, ok? É Quer business. falar alguma coisa, Mário? Olha, eu acho que o Rotary nasceu de conexão entre profissionais. Num determinado momento da nossa história, nós começamos a nos preocupar com as causas exteriores a essa conexão pessoal e profissional. E a gente acabou perdendo um pouco isso. Eu não entendo por quê. Eu acho mais do que legítimo que o rotariano promova a conexão profissional e empresarial entre os próprios rotarianos. Eu acho que isso é mais do que legítimo. Eu, quando ia comprar automóvel, eu ia comprar na Ford, cuja concessionária, Sandrecara, aqui em Santo André, era do meu padrinho no Rotary, Otávio Leite Valejo, foi EGD, governador do 461 na época. O meu dentista é o governador do distrito, é o Ciro Soldani. Eu, inclusive, falo muito bem dele, porque eu tenho medo da retaliação dele depois, né, na cadeira do dentista, o que ele pode fazer comigo. Vai tentar extrair alguma coroa sem anestesia. Mas ele é o meu dentista. O pai dele foi o meu dentista. O meu médico é o Adriano Valente, que foi governador do distrito. A minha advogada é do meu clube, do Rotary Clube de Santo André.
Quando eu quiser fazer algum negócio em Brasília, eu vou chamar os companheiros de Brasília, o Luiz Gustavo, o Alberto Palumbo. Quando eu quiser fazer um negócio em Curitiba, eu vou lembrar do Alage. Quando eu quiser fazer alguma coisa no Sul, eu vou lembrar do Roger, né, dos meus governadores. Eu não sei por que a gente não extravasa isso, não coloca isso de forma mais clara. Né? Não vejo nenhum problema em Rotariano beneficiar Rotariano nas suas relações profissionais e empresariais. Pelo contrário, eu acho que reforçaria, né, o interesse na permanência do Rotariano dentro do clube. Quando eu for comprar um apartamento aqui, quando eu mudar de apartamento, porque o apartamento meu está muito grande, a família está diminuindo, né, a gente vai ficando velho, eu vou procurar a construtora do meu colega de clube. Eu tenho 3 construtoras aqui, cujos donos são os associados do meu clube. É mais do que natural isso. Né? Então, eu acho que esse é o espírito do Rotary Means Business, que a gente fortaleça as nossas conexões pessoais, empresariais e profissionais. Acho que é uma decorrência da confiança, né? Trust. É uma consequência da confiança que nós depositamos uns nos outros, porque quem carrega o distintivo rotário tem um certificado, né? Um certificado de credibilidade. Depois, durante a negociação, você vai, obviamente, atender aos melhores interesses dos dois lados. Mas eu gostaria de ver o Rotary negociando mais entre si, rotarianos entre si, aqui no Brasil e fora do Brasil também. Não só para beneficiar alguém fora do Rotary, mas para beneficiar também os próprios rotarianos. Eu acho legítimo. Obrigado, Mário. E só complementando, eu espero que quando vocês precisarem de um executivo, vocês contratem o Celso para ir buscar o teu executivo. Tá ok? Então, é isso mesmo. É isso É mesmo. isso aí. Tanto que, por exemplo, muitas pessoas hoje nem falam mais qual é a sua classificação profissional. Eu pergunto sempre, qual é a sua classificação profissional? Porque você entrou em Rotary pela profissão, você não era rotariano. Foi a sua qualidade como profissional que o credenciou a entrar no Rotary. E, de repente, a gente esquece. A gente esquece que o cara é engenheiro, a gente esquece que o cara é médico, esquece que ele é arquiteto, esquece que ele é professor, esquece que ele é advogado, vira tudo rotariano. Não, ele tem uma classificação profissional que pode ser extremamente importante na nossa relação. Eu sempre ressalto a atividade profissional como porta de entrada do... Obrigado, Mário. Passo aí a palavra para o Agora me nosso ouve, não? companheiro Alberto Palombo. Muito obrigado, governador Celso. É uma grande honra estar aqui com todos meus companheiros do Rotary da região sul, com o presidente Mário, o diretor Alage. Dois comentários, Mário, pegando carona em seus comentários e alguns dos nossos companheiros que me antecederam no uso da palavra. Você mencionou que tem 6 prioridades. A primeira é DQA, a segunda DQA, a terceira DQA. Depois, inovação, parceria e continuidade. Não tem que ser em essa ordem específica. Mas eu quero, sim, até um pouco aguçado dos nossos contatos anteriores, a questão da inovação. O que acontece, presidente Mário, é que o Rotary sempre acompanhou o desenvolvimento da sociedade e muitas vezes, nesses 118 anos, foi quase que acompanhando, se não ao mesmo ritmo, um passo atrás e depois, como dizem em inglês, playing catch-up. Né? Hoje, por questões dessa complexidade dessa sociedade, dessa comunidade que tratamos de servir, esse é um trabalho que fica mais difícil, não só para o Rotary, para qualquer organização, até porque as mudanças são tão rápidas, né? E a nossa geração, a tua e a minha, viu desde praticamente utilizar as
calculadoras HP21 e hoje nós estamos fazendo web cloud computing utilizando inteligência artificial. Então, essa inovação, como chega no Rotary, quando temos muitos de nossos companheiros que realmente têm, digamos, não todos, né, obviamente, mas uma grande, se não resistência, não tem a facilidade de adotar essa inovação para poder acompanhar essas mudanças e utilizar essa inovação para trazer outros braços e abraços para o Rotary, que são a gente jovem, né? Que se está mais acostumada com nova tecnologia. Como fazemos? Ô, Humberto, eu acho que a pandemia, por exemplo, para nós foi uma grande lição. Nós estamos fazendo aqui uma reunião que jamais teria feito em 2019 ou 2018. Tá? A pandemia nos forçou, por exemplo, a adotar ferramentas de comunicação online que se tornaram hábito. Foram incorporadas ao nosso dia a dia. Nós temos aqui quase 170 pessoas que estão conectadas numa segunda-feira, expondo ideias, trocando, discutindo conteúdos. Para mim, eu considero a inovação uma ferramenta. É uma ferramenta. O principal do Rotary é o ser humano. O principal do Rotary é o rotariano. Ele que vai adaptar, que vai adotar ou não os instrumentos de inovação. Agora, eles são inexoráveis. A inovação não depende do Rotary e vai atropelar. Se nós não fizermos bom uso dessas ferramentas, eles vão simplesmente ignorar o Rotary e nós vamos perder relevância. O principal desafio do Rotary hoje é manter-se relevante num cenário que é muito competitivo em termos de organizações não governamentais, ONGs. Quando o Rotary nasceu lá em 1905, provavelmente havia 10 ou 12 ONGs nos Estados Unidos. Hoje tem mais de 150, 200, 300 mil ONGs. Então, nós estamos num ambiente competitivo. Se a gente não utilizar a inovação como uma ferramenta para nos mantermos atualizados e conectados, e entregando o produto, entregando o serviço a um custo menor, com uma velocidade maior, nós vamos perder relevância. É simples assim. Nós vamos cair de 1 milhão e 200 para 1 milhão, para 800 mil, para 600 mil e vamos desaparecer. O mundo não está preocupado com o Rotary. A inovação vai acontecer independentemente da nossa vontade. Ela é uma ferramenta. Ela não é um fim em si. Para mim, inovação é um meio. O fim em si é o ser humano. O fim do Rotary, para mim, é a melhoria de qualidade de vida do ser humano. É atender aqueles que não tiveram o privilégio de ter o que nós temos. A inovação, para mim, é uma ferramenta, é um meio de atingir esse fim. E nós estamos utilizando esse meio agora. Né? Dificilmente vocês teriam a chance de conversar com o Mário, presidente de Carmo, com essa facilidade, se não fosse essa ferramenta chamada Zoom, que, paradoxalmente, entrou nas nossas vidas goela abaixo. A gente tinha um instrumento Zoom, mas não fazia reunião por Zoom, porque não percebeu que era uma ferramenta à nossa disposição. A pandemia apresentou uma ameaça de um lado, mas, por outro lado, abriu essa oportunidade de conexão. Então, é a inovação na veia. Então, você acha que com inteligência artificial vai acontecer mais ou menos a mesma coisa que com o Zoom? Com certeza. Nós não temos nem ideia ainda do impacto da inteligência artificial. Ela está sendo testada. Né? E os horizontes de mudança a gente ainda não consegue perceber. Como não percebeu a revolução que provocou o smartphone? Eu fui dos primórdios do smartphone lá, porque eu imprimi os manuais da Apple aqui no Brasil quando ele foi lançado. A gente não tinha ideia de que o smartphone ia se tornar a revolução que se tornou. O smartphone substituiu o livro, substituiu o catálogo de estradas, de rodovias, substituiu... Bem, nem vou dizer o que substituiu a câmera fotográfica, substituiu a filmadora, substituiu tudo. A gente não tinha ideia do impacto. Nós estamos hoje sentindo o impacto. Tudo na nossa vida está reduzido a isso aqui, né? Está reduzido a um aparelho. Quem sabe o que vai acontecer com a inteligência artificial? Nem os mais visionários dos nossos filósofos conseguem vislumbrar. Mas isso é para o bem. Eu acho que vem melhorar a qualidade de vida do ser humano, não vem piorar, não. Obrigado, Mário. Agora, o nosso
companheiro de clube aqui do Rotary Clube de Porto Belo, Costa Esmeralda, André Severo. Vamos lá, André. Boa noite, companheiros. Governador Celso, muito obrigado pela honra, né, de poder falar diretamente com o nosso presidente TRI indicado. Presidente, o senhor comentou que aparentemente foi feito um levantamento dos motivos que o rotariano acaba deixando o clube, né? Eu gostaria de saber se houve alguma pesquisa a nível mundial e se os motivos são semelhantes nos países, assim, ou se tem uma diferença muito grande. Esse seria o meu questionamento. Muito obrigado pela oportunidade. André, já houve, sim, já houve não uma, mas várias pesquisas que questionavam as razões de saída, né, dos rotarianos dos clubes. Algumas razões foram alegadas, mas, na realidade, o que a gente percebe é que o principal motivo da saída são 2 ou 3 motivos principais, que somam aí uns 60%, que são mais ou menos o seguinte: não estou sendo engajado devidamente, não estou sendo aproveitado. O clube não tem um clima para utilizar os meus conhecimentos, não fui bem recebido. Então, e você tem algumas razões que são razões factuais. Por exemplo, aí eu fui deslocado da minha empresa, eu morava em Belo Horizonte, fui deslocado para trabalhar em Manaus. Tudo bem. Se você for um bom rotariano, o Rotary Clube de Belo Horizonte deveria recomendá-lo para a transferência do Rotary Clube de Manaus. Isso é o que deveria acontecer, não é o que sempre acontece. Além dessas causas naturais, que são morte, né, de vez em quando o Paul Harris chama algum de nós para a reunião lá do Rotary Clube de Paraíso. Aí não tem jeito, né? É uma causa natural. A gente não consegue evitar essa mudança. Mas, afora essas questões, basicamente, você pode resumir tudo em ambiente de clube. Tem clube que é horroroso para ir na reunião. Não tem programa, não tem palestrante, não tem projeto, a comida é ruim, o horário é inadequado, a localização é péssima. Como é que você quer que o rotariano continue nesse clube? Ele é um voluntário, ele não é um herói, né? Ele não tem que vencer 10 obstáculos para apreciar a ida dele ao clube. Nós temos que facilitar a vida do rotariano. Você tem que ter um ambiente acolhedor dentro do clube. O rotariano novo precisa se sentir acolhido, engajado, incluído. Você precisa dar trabalho para ele ou para ela. E as mulheres hoje são uma força importante. A mulher tem que se engajar. Se o seu clube não engajar, a mulher está desperdiçando um talento que pode acrescentar ao conhecimento geral do seu clube. Se você não coloca o rotariano para trabalhar logo de saída, ele vai embora. Eu tenho um rotariano no meu clube que se chama Luiz Borsari, ele foi o Chief Financial Officer da Ford Motor Company. O cara lidava com bilhões por ano. Ele foi num clube da cidade que só se reunia para jantar. Ele ia embora do Rotary. Aí ele veio para o nosso clube, por quê? Porque nós temos a Casa da Esperança de Santo André que precisava de alguém com conhecimento, planejamento estratégico financeiro para desenvolver um plano de 5 anos para a entidade, que é mantida até hoje por rotarianos do Santo André desde 1953. Então, ele se encontrou ali. Ele falou, agora eu entendi o que o Rotary faz. Mas é que o clube tem projeto, o clube tem envolvimento, o clube tem engajamento. O rotariano não fica perdido ao léu 2, 3 anos procurando o que fazer. É por isso que a gente perde o rotariano. Porque ele entra com uma expectativa de engajamento, de envolvimento e de trabalho, de adensamento de conteúdo, ele vai lá para aprender alguma coisa. Aí você tem palestrante que não diz nada com nada. Ele não aprende nada. Esse cara vai embora, ou essa cara vai embora. Com toda a razão. Ele não quer perder o tempo dele ou dela. O tempo hoje é precioso. Então nós temos que justificar a existência do clube. Não é colocar o companheiro por colocar. Nós estamos agregando mão de obra que é talentosa e cara. E essa pessoa é disputada no seu tempo. Nós temos que valorizar isso, senão eles vão embora mesmo.
E é o que a pesquisa mostrou, André. Obrigado, Mário. Agora, com Obrigado. muito prazer, Alô? agora, com Já me muito ouvem? prazer, eu apresento aqui para suas considerações, posso dizer com toda certeza, o meu amigo Antônio Alage. Celso, parabenizo você pela oportunidade que está nos oferecendo nessa reunião de ouvir as ponderações do Mário sobre vários assuntos importantes para a nossa organização. Mário, boa noite. Tudo bem contigo? Boa noite, Alage. Continua uma maratona aí sem fim, né? Mas é muito bom. Continuou. Você está fazendo um bom uso da mídia social e divulgando as suas ideias e ouvindo as ideias dos outros. Muito bem. Eu vejo, Mário, alguns, já tenho comentado contigo, alguns problemas atávicos na nossa organização. E um deles você colocou muito bem, é o desenvolvimento do quadro associativo. Não só o aumento do quadro social, mas o desenvolvimento do quadro associativo. E eu queria fazer uma ponderação aqui de algo que eu consigo provar que funciona, porque já presenciei, que tanto a nível de clube, do novo associado, quanto a nível de novos clubes, uma coisa que tem funcionado, a meu ver, e que podia ser praticado mais intensamente, é permitir que o novo sócio, assim como o novo clube, tivesse acesso e pudesse participar de um projeto do clube antes de entrar no clube. Para que ele conhecesse primeiramente o que o Rotary faz. E ele vai levar a vida inteira para entender o que o Rotary é, e nós estamos aprendendo ainda. Então, essa eu vejo uma das alternativas para que aquela mensagem do seu presidente Carlos Avila, quantidade de qualidade, funcionasse. Mas entendendo, então, o que é qualidade? Qualidade que a gente é selecionado, como você bem colocou, pela nossa característica pessoal, pela nossa característica profissional, e temos que ampliar essas características como qualidade de rotariano. Isso se faz quando você entra pela porta da frente, uma porta de uma mão só, não uma porta rotativa, como você colocou. Então, eu vejo que a participação num projeto vai fazer com que esse potencial novo associado, ou potencial novo clube, através do projeto, possa se inteirar do que o Rotary faz e como os seus dons, como os seus dotes podem ser utilizados, e aquelas suas ideias. Como fazer projetos que sozinho não conseguiria fazer, como fazer isso através do Clube de Rotary. Eu acho que aí nós resolvemos o problema da evasão na admissão, porque nós temos admitido da mesma forma. É lógico que novos modelos de clubes são interessantes, alguns eu concordo, os outros não, mas, de qualquer forma, não é isso que está interessando, é que nós tenhamos realmente o desenvolvimento do quadro social como uma grande saída. É evidente que temos outros problemas, como a ausência de políticas em algumas áreas, a capacitação de liderança, a juventude, tratar a juventude com mais respeito e adequação, e criar um pensamento estratégico. Mas tudo isso vem de encontro ao processo de admissão. Se nós não modificarmos o processo de admissão, fazendo com que a pessoa que é candidato a ser sócio participe de um projeto e verifique aonde está entrando antes de entrar no clube, e ver se é aquilo que ele quer ou que ela quer, nós estamos falhando no processo. E assim resolveremos certamente. Eu tenho vários exemplos que eu poderia citar, não vou fazer isso agora, mas que dá certo você permitir que o potencial novo sócio conheça o Rotary através da participação em projetos. Queria ouvir sua opinião sobre isso. Eu concordo plenamente, Alage. Eu acho que... E esse caso que eu citei, por exemplo, do Luiz Borsari, é realmente isso. Ele, enquanto estava no clube do qual ele estava saindo, ele foi apresentado ao projeto da Casa da Esperança. Ele falou, aqui eu consigo utilizar o meu potencial. Eu lidava com bancos, lidava com entidades de governo, com entidades de financiamento, com BNDES, com órgãos de credenciamento, de qualidade, de contratação de mão de obra. Aqui eu consigo justificar a minha dedicação ao Rotary. Ele está plenamente engajado.
ele participou de um projeto antes de entrar no clube, até como uma forma de testar se era isso mesmo que ele queria. E ele acabou se encontrando, o que é absolutamente dentro daquilo que você falou, é isso mesmo. A pessoa que está vinculada a um tema do Rotary não vai embora. Por exemplo, o pessoal do intercâmbio de jovens não vai embora, porque eles estão apaixonados pelo tema intercâmbio de jovens. Quem está num Rotary Action Group, num grupo de ação rotário, também tem a sua causa vinculada àquela temática, né, do grupo de ação rotário. Ele constitui o seu núcleo de amigos. Por exemplo, Marcos Franco, do 4420, é um apaixonado por tênis. Ele já foi presidente da Associação dos Tenistas do Rotary. O Marcos não vai embora nunca do Rotary, porque ele encontrou no Rotary uma das suas paixões. E assim vai. A gente consegue identificar vários apaixonados por temas dentro do Rotary, e eles são uma causa de forte conexão com a nossa entidade e não vão embora. Eu acho que a gente tem que criar essas oportunidades de conexão com projetos, com causas, porque o Rotary ele é inclusivo, ele é generoso, ele não é monotemático. Se você vai no Greenpeace, o Greenpeace é ambiente. Se você vai no Médicos Sem Fronteira, Médicos Sem Fronteira é medicina, normalmente em áreas de grande desastre. O Rotary não, ele tem um leque de serviços extraordinário. Você segue 7 áreas de enfoque e ainda tem os clubes para designar os seus próprios projetos. Eu acho que só não se engaja aquele clube que não tem realmente propósito, que se reúne só para jantar e comer. Obrigadão, Mário. Valeu, Obrigadão, obrigado. Alaje. Me ouve Agora, agora? Me ouve, não? agora é sua vez, né, doutor? Ah, Vamos é? lá. Então, boa noite, meu presidente indicado, né? E muito Fala, Elisão. prazer em... Tudo bem? Mário, olha, a pai aqui, depois de sua visita aqui, virou outra, viu? Agora tem um retrato, uma fotografia lá grande. Mas então, Mário, falando em DQA e falando em satélite, eu queria dar uma contribuição. Eu fundei aqui um satélite voltado à causa dos lares de idosos. Por que os lares de idosos? Porque o contingente de idosos no mundo é o que mais cresce. E nos países pobres é o que mais sofre. Então, o idoso ele vai ser jogado lá num lar e vai o último tempo que ele tem. E o Rotary, eu acho que peca um pouco em não pensar nos idosos. Eu sei que criar uma área de enfoque para idosos é mais complicado, mas, de qualquer maneira, eu sugiro aqui, estou sugerindo aos clubes que criem um satélite voltado ao lar de idosos, que a coisa é muito, muito, muito fácil. Nós criamos aqui, em 50 dias, nós tivemos um clube pronto, todas as laçadas que nós atiramos, nós acertamos. Por quê? É o psicólogo, é o assistente social, é o técnico de saúde, é o empresário ou a pessoa que trabalha com empresários que ajuda os lares de idosos. Todos esses são rotarianos potenciais. E por isso que quando a gente faz a procura e diz que aquilo é um clube novo, é um clube de 8 ou 10 pessoas e que está ligado ao Rotary, todo mundo aceita. Então, eu queria dar essa sugestão, andei dando palestras já por aí, para ver se a gente consegue aumentar. Eu acho que nosso clube de satélite, que agora já não é mais, porque em um ano ele já passou de 20 pessoas, está fazendo chover, está fazendo projetos fantásticos, fantásticos mesmo. E esse ano eu quero ver com o governador aqui, Gonzaga, se a gente coloca mais 1 ou 2, ao menos. Então, a minha contribuição é essa, que para aumentar o quadro social é muito fácil fazer. Todas as cidades têm lares de idosos, e muitos. Então, está caindo de maduro que os clubes entendam o apelo, entendam a importância desse contingente de idosos e aumente seu quadro de DQA com um lar, com um projeto voltado aos lares de idosos. Ô, Mário, Maravilha. antes de você responder, deixa eu só
dar um avisozinho, nós vamos fechar os questionamentos ou ponderações no companheiro Antônio Pascotto, porque o Mário já participou, essa é a 4ª reunião, eu acho que ele merece um descansozinho, né? Então, Verdade. vamos fechar no Pascotto aqui, depois eu passo a palavra para a nossa companheira Elizabeth. Vamos lá, Mário. Considerações sobre o que falou o companheiro sobre O lar de Eliseu está idosos. absolutamente correto. Há vários exemplos de clubes de causa, clubes temáticos de sucesso aí no Brasil. Eu acho que é uma tendência, né? É um clube moderno, é um novo formato, assim como o clube satélite, né? Ele é um novo formato, o clube de causa, e ele tem a tendência que vincula ao projeto, como bem falou o Alage. Ele já começa com um propósito, né? Muitos Rotary Clubes ficam procurando um propósito durante muitos anos ao longo da sua vida, e às vezes não encontram e fecham. O O clube de Alage causa já visitou esse começa. clube, viu, Mário? O Alage visitou esse nosso clube. Só uma observação. Então, o clube de causa ele já começa com um propósito, né? Já começa com um objetivo. A tendência à sobrevivência é muito maior, não tenha dúvida. Beleza, muito obrigado, Mário. Agora, uma pessoa que eu não vejo há muitos segundos, né? Né, Rocco? Por favor. Opa! Olá, boa noite a todos. Que alegria estar participando desta reunião tão proveitosa, tão produtiva com o nosso presidente Mário César. Quanto orgulho, né? Eu vivi para falar isso do meu presidente Mário César. Que orgulho para nós, Mário. E discurso muito coerente. Nós sabemos que você vai realmente imprimir um ritmo muito bom em Rotary Internacional, porque você tem uma visão muito aguçada e as suas ações são coerentes com os seus discursos. E nós falávamos hoje, numa reunião, eu, o Celso, a Vera e a Anne, né, que vai me suceder, sobre isso. Mas o que eu quero dizer, eu tenho 2 perguntas para fazer para você. A primeira delas é que, durante a Assembleia em Orlando, agora em 2023, a temática principal foi o plano de ação do Rotary. Então, o plano de ação ele contempla ali, na minha visão, não sei se é porque eu sou coordenador de Rotary, mas eu entendo que parece que ele foi desenhado para o quadro associativo, para manter o quadro associativo. Porque ele fala, ampliar o nosso impacto, ele pede para a gente rever os nossos projetos, valorizar o que nós já fazemos, dar destaque para os programas estruturados que o Rotary possui e como contar as nossas histórias bem-sucedidas. Então, tem a ver com isso. Expandir o nosso alcance. Ele sugere que nós pensamos em diversidade, que é uma das grandes máximas do Rotary, bem como nós criarmos novos canais para o Rotary, né, para que as pessoas possam chegar até o Rotary e se sentir útil dentro da instituição. Depois, aumentar o engajamento de todos os participantes, é o que você acabou de dizer. Se não engaja, você não consegue criar um ambiente onde a pessoa pode desenvolver o seu ideal de servir, né? E talvez os Rotaries não criem um ambiente para que as pessoas possam colocar isso em prática. E, por fim, que é a melhor nossa capacidade de adaptação, tem a ver com inovação e tudo mais. E quando a gente fala em adaptar, me parece que é razoável pensar que nós devemos nos adaptar aos interesses dos rotarianos, e não que eles nos adaptem aos nossos interesses, né? Então, me parece que muitas pessoas pensam que a melhor capacidade de adaptação seria adaptar-se às inovações e tal, tudo bem, isso é importante, só que a principal máxima seria nós nos adaptarmos àquilo que as pessoas esperam do Rotary. Então, a minha primeira pergunta é, como é que você vê o plano de ação nesse contexto, se realmente essa minha visão está certa, que tem a ver com o DQA, até porque eu recebi o material agora da Assembleia 2024, nós vamos trabalhar inteirinho o plano de ação, vai ser a Assembleia inteira para os governadores trabalhando o plano de ação do Rotary. E, por fim, a segunda pergunta é assim, eu ouvi dizer, ventilaram, que parece que o lema do Rotary parece que não vai ter mais o lema do presidente, né? E que você seria aí, no caso, o primeiro ano onde não teríamos um lema do presidente e teríamos um lema global para sempre, vamos dizer assim. Isso é verdade mesmo? Vai acontecer? Está em vias de acontecer? Como é que está essa questão do lema rotário do ano? Eu sabia que você vinha com essa pergunta espinhosa, Rocco.
Você sempre gosta de me colocar na parede, né? Mas vamos lá. Longe disso, meu presidente. Eu estava na reunião onde isso foi decidido. E o que eu falei lá, eu falei para o Gordon depois, eu falei para a Stephanie depois, eu falei para o David Alexander depois. Eu sou coerente, eu não mudo o discurso. Eu sou um homem de instituição. Eu tenho plena noção de que eu não estou acima da instituição. Eu nem quero parecer personalista. Eu não sou um líder populista. Eu sou um líder institucional. Eu fui eleito para dirigir uma instituição. Isso posto, vou dizer o que aconteceu lá nessa votação. A votação do lema é um negócio que vários presidentes vêm enrolando há muito tempo, né? A Jennifer Jones fugiu desse dilema, o Sheikh Armenta fugiu, e essa decisão foi implementada agora pelo Gordon McNally e seu board. Qual foi a votação da decisão? 10-8 com uma abstenção. Então, para mim, isso não é maioria. Isso, para mim, é uma votação extremamente divisiva. Parece até uma eleição recente aí num país que a gente conhece, onde 50,5% votaram para um e 49,5% para outro. Eu acho que isso não mostra uma tendência definitiva. Segundo ponto, o Rotary faz pesquisa por qualquer porcaria. Manda o Qualtrics lá para o e-mail de todo mundo para sondar o que o rotariano pensa a respeito de determinada mudança, determinado tema. Por que não fizeram uma pesquisa? Por que não consultaram os rotarianos? É a minha pergunta. Eu não questiono o conteúdo da decisão. Eu questiono a forma da decisão. Primeiro, uma decisão extremamente apertada, que para mim não é decisiva, não é clara. Ela não mostra uma tendência majoritária e preponderante. Segundo, por que com todos esses anos não se fez uma pesquisa para o Rotary para sentir qual é a reação do rotariano a esse tipo de mudança? A gente faz pesquisa por coisa muito mais tola do que isso. Terceiro aspecto, e o que eu estou falando para vocês, eu falei para o Gordon na cara dele, como é meu costume. E falei para o board na cara deles, como é meu costume. Eu falei, se vocês me enfiarem igual abaixo, eu vou seguir, porque eu sou um homem de instituição. Mas eu não estou me sentindo confortável em função desses 3 itens, dos quais 2 eu já enumerei para vocês. Qual é o terceiro? O terceiro, eu fui eleito diante de um certo conjunto de regras. Essas regras foram alteradas para o meu ano. O correto talvez fosse alterar para o candidato a presidente, para que ele ou ela já saibam sob quais regras ele ou ela será eleito. Eu tive uma mudança de regras durante o processo. Uma vez confirmado e eleito, mudaram as regras um mês depois da minha eleição, para aplicar a minha gestão. Eu fui muito claro, eu falei, olha, se eu for consagrado como positivo, vocês levam o crédito comigo. Agora, se isso tiver uma má recepção no mundo rotário, eu vou levar vocês comigo também nessa decisão. Eu vou dizer que foi o board do Gordon, o Gordon e o board dele que votaram por isso. É uma simples questão de espelhar a verdade. Então, uma vez mais, eu não estou questionando o resultado, eu estou questionando o método de decisão. Se o mundo rotário for consultado e majoritariamente, pesadamente, disser não, nós não vamos ter mais lema personalizado, porque a questão é o lema personalizado. Haverá lema, sim. Mas eles querem transformar um lema em pessoas de ação entregam, pessoas de ação amam, pessoas de ação, sei lá, qualquer um que seja um verbo de ação. Então, a tendência é essa, que esse lema vai ficar por algum tempo, mudando talvez o verbo, por exemplo. Essa é uma das sugestões feitas pelo pessoal de comunicações. Para mim, não é o problema. Se me disserem que eu tenho que seguir isso, eu vou seguir. Agora, eu não me sinto apoiado por uma esmagadora maioria dos votos, nem do Conselho Diretor e nem do Rotariano. E isso eu falo a quem quiser ouvir.
Falo para vocês, falei para o Gordon, falei para a Stephanie, falei na cara do John Hill e na cara do David Alexander. Obrigado, Mário. Agora o Com companheiro aquele meu jeitão carinhoso de ser. Mas Mário, o que o faltou pessoal você falar precisa do ouvir, plano né? de ação, Mário. O plano de ação eu vou ter que seguir, eu não tenho alternativa. Está lá escrito, eu vou seguir o que está no livro. Né, Rocco? Eu sou, como eu falei, eu sou um homem de instituição. O que o plano de ação mandar eu fazer, eu vou fazer. Isso já é além de debate. Eu não vou questionar programas implementados do Rotary porque eu prezo a continuidade. Eu vou dar continuidade, sim. Não pretendo ser o reinventor da roda. O Paul Harris está morto. Ele que inventou o Rotary. Ele está lá. E eu vou ter que dar continuidade ao que os meus antecessores e meus sucessores concordarem em fazer. Beleza. Plano de ação é um dado já. É um dado resolvido do problema. Anderson, suas considerações, por favor. Boa noite, muito obrigado, governador Celso. Boa noite, companheiras, companheiros. Mário, que alegria estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite de estar participando aqui com vocês. Eu sou Anderson Andrade, sou aqui do Distrito 4.751 e eu tenho, como o Rocco muito bem colocou, né, que a gente tem um orgulho muito grande por ter um presidente indicado brasileiro. Há de se lembrar que vão completar-se 35 anos sem um presidente brasileiro, ou seja, um percentual muito pequeno dos rotarianos é que tiveram prazer de viver um Rotary em que o presidente foi brasileiro, enquanto nós, 100%, teremos esse prazer de ter um presidente brasileiro. O meu distrito, Distrito 4751, tem pouco mais de 4 anos de existência, né? Ele participou desse último redistritamento e, infelizmente, o meu distrito vive aquela síndrome do curioso caso de Benjamin Button. Vocês lembram desse filme? É o filme que o cara nasce velho e morre pequeno, né? Ele nasce grande e morre pequeno. Meu distrito nasceu com quase 2.000 associados, hoje a gente está com quase 1.200. Hoje a gente está todo ano brigando, lutando, batalhando para aumentar o quadro associativo. E eu fico muito feliz quando o Mário mostra que essa é a primeira, a segunda e a terceira prioridade dele. E é a minha paixão o desenvolvimento de Rotary, né? Então, a gente lutou muito no ano passado para aumentar o quadro associativo, para ser o primeiro governador a aumentar o quadro associativo do distrito, e falhamos. Esse ano a gente está com números, assim, também preocupantes, não caindo muito, mas estamos sim caindo, e buscando alternativas para aumentar esse quadro associativo. Eu pergunto para você, Mário, eu sou muito de treinamento, eu sou da área de educação, é a minha profissão. E eu gosto muito de inovação. E uma coisa que eu percebo em Rotary governador 24, 25 só vai treinar a equipe dele lá para fevereiro, março. Por que que não pode se reunir com os presidentes eleitos para já começar esse trabalho? Porque a gente sabe que tem pouco tempo de preparação para depois executar tudo. E aí você já meio que respondeu, porque eu também concordo com você, manda quem pode, obedeça quem tem juízo, e nós temos muito juízo, então se mandou fazer, a gente vai fazer, a gente vive by the book, né? Mas a sua visão, esse tempo de treinamento para os seus governadores, você acha que é suficiente ou daria para a gente poder inovar, fazendo reuniões de pequenos treinamentos para os governadores que já foram indicados? Eu já estou começando. Eu, com a devida vênia do Gordon e da Stephanie, e por isso eu tenho mantido contato permanente com eles, comunicação direta, eu me desculpo antecipadamente, falo, olha, eu não quero atropelar a sua gestão, mas eu já comecei a minha. Eu vou dizer como. Em Foz do Iguaçu, eu já fiz uma reunião com os governadores 25 e 26. Na Romênia, em Bucareste, eu fiz uma reunião com os governadores 25 e 26. Em Chicago, em Evanston, teve uma reunião do Instituto de Evanston, foi realizado na sede. Eu fiz uma reunião com os meus governadores americanos que estavam lá presentes. Em Valparaíso, no Chile, fiz uma reunião com os governadores de fala hispânica da Zona 23B. Estou indo para a Índia agora, em Bangalore, vou fazer uma reunião com 25 e 26.
Eu me desculpo com o Gordon, falo, eu sinto muito, eu não quero ser fantasma nas suas costas, eu vou respeitar o seu espaço, você é o chefe atual, falo com a Stephanie, mesma coisa com vocês, mas eu comecei a trabalhar já. Já comecei a ter contato. Hoje de manhã eu tive contato com os governadores da Itália, França e Bélgica, como eu falei. Sempre com esse mesmo conteúdo que eu estou falando em todo lugar. Eu já comecei a trabalhar, mas eu não quero que eles trabalhem para mim, para 25, 26. Eu quero que eles trabalhem para o Gordon também. Eu quero que eles trabalhem para a Stephanie também. Eu não quero chamar para mim a glória. Eu não preciso disso. Eu estou velho demais para chamar a glória para mim. Eu não preciso disso. Eu preciso que o Rotary ganhe. O que eu tinha que ganhar no Rotary eu já ganhei. Eu virei presidente do RI. RI já me deu o maior presente que podia dar. O presente que eu posso dar para o RI é trabalho duro desde o dia 1. Eu comecei a trabalhar do dia 8 de agosto desse ano. E não parei de trabalhar. E não recuso o convite para falar. E não recuso debate, discussão, ideias, convites. Vou viajar agora, semana que vem, para Dubai, para a Índia e para o Sri Lanka. Vou embora. Eu não quero saber. Eu vou porque me chamam e eu tenho que estar onde me chamam. Faço as devidas vênias, sou razoavelmente educado, sou polido, sou um cavalheiro, aviso ao Gordon que eu estarei lá, não vou concorrer com o Gordon em Dubai, eu vou a Dubai, sabe por quê? Porque o governador de Dubai, o Hussain Jazili, falou, Mário, o Rotary em Dubai precisa expandir-se. Nós precisamos ir para Abu Dhabi, nós precisamos ir para o Catar, nós precisamos ir para a Arábia Saudita. O Rotary não existe na Arábia Saudita. É um país com uma renda per capita absurda de alta. Nós não estamos lá. O problema político. Eu falei, nós temos que ir para a Arábia Saudita. Nós temos que desvendar o enigma da China. Eu vou a todo lugar que me chamam. E o meu discurso é sempre esse, é sempre coerente, Anderson. Eu não peço licença, não. Aliás, eu peço licença, mas eu já comecei a trabalhar. Perfeito. Guardo todo, porque eu não estou trabalhando para 25, 26. Eu falei, Guardo, eu estou trabalhando para você. A América do Sul tem que se comprometer com o DQA a partir de agora. Não é 25, 26, é já. É 23, 24, 24, 25, 25, 26 e nos anos seguintes. Esse é o meu olhar sobre a questão. Muito obrigado, Mário. Que isso seja de inspiração para todos nós aqui, não só como governadores, mas presidente de clube também. Nós precisamos aumentar o impacto na nossa comunidade e isso começa lá, como você muito bem diz, no chão de fábrica, né? Lá no clube, aumentar os clubes para a gente poder dar mais orgulho para você do Brasil em 2025, 26, começando por agora. Muito, muito obrigado. Viu? Obrigado pelo questionamento, Anderson. Obrigado, Mário. Agora o nosso companheiro Pascotto. Boa noite, governador Celso. Boa noite, presidente Mário e demais participantes desta importante reunião rotária. Eu sou Antônio Pascotto, eu sou do Rotary Clube de Rancharia, classificação advogado e estou presidente. Eu estou um pouco embebecido com esta palestra e muito honrado pela quantidade de conversa que eu ouvi aqui do presidente e da forma com que ele trata. Ele pensa como eu penso como ele. Temos que ser diretos e temos que trazer os nossos companheiros para essa nossa realidade nova. Mas eu queria falar com ele sobre o DQA, porque eu sou um dos que mais lutam para pôr gente no clube aqui, e passei 12, 13 anos tentando pôr mulheres no clube, e esse ano consegui pôr 3, e elevei para 4. Então, eu queria saber do presidente internacional como é que nós vamos lidar com esse problema de mudar a cabeça dos rotarianos mais antigos de que nós podemos ter clubes mistos. Muito obrigado. Pascotto, essa é uma temática que já deveria ter sido resolvida, né? A mulher entrou em Rotary em 1989, né? Hoje, na América do Sul, nós temos o distrito do diretor Julio Santisteban, que tem 50% de mulheres.
o 44-55. Nós temos distritos aqui no Brasil, que é o 47-20, que tem 48% de mulheres, próximo a 50% também. Eu acho que o clube que discriminar a mulher hoje, ele está fadado a desaparecer. É simples assim. Aqueles donos de clube que se acham detentores do clube vão levar o clube junto com eles para o túmulo. Porque se não existir renovação, o caminho é a morte certa. A gente não é perene, nós não somos permanentes, nós não temos a dádiva da vida eterna. Isso é só para Deus, é só a entidade divina. Nós todos somos perecíveis. A pessoa que pensa assim, que não admite mulher no Rotary, ela é muito egoísta. E a pessoa egoísta, ela vai contra o nosso lema maior, que é dar de si antes de pensar em si. O dar de si antes de pensar em si é o lema mais altruísta que você pode imaginar. É a essência do pensamento cristão e das boas religiões. É o pensamento do outro. Quando a gente pensa no outro, nós pensamos em mulher, nós pensamos em jovem, nós pensamos em negro, nós pensamos em pessoa de orientação sexual diferente. Quem não compreender isso vai levar o clube para o túmulo junto consigo. Eu acho que nenhum rotariano tem o direito de fazer isso. Nenhum rotariano tem o direito de ser o dono do clube e condenar o clube a uma morte prematura. A gente está aberto para mudança, para admissão de mulher. Nós estamos falando do século XXI, nós estamos em 2023, pô. Esse assunto já não merece mais pauta. As pessoas que não se atualizarem em 2023 estarão condenando o clube a morrer consigo. Eu acho esse um pensamento muito egoísta, né? Um pensamento que não pensa no clube, mas pensa em si mesmo, no seu controle, nas suas ideias. O bonito das ideias humanas é confrontá-las com ideias divergentes, né? Do debate nasce a luz. Da discussão só nasce calor, não nasce luz nenhuma. Mas do debate saudável entre ideias diferentes nasce a luz. É o que o Rotary procura. O Rotary procura a luz. Mário, eu quero Eu te tenho que ir embora, agradecer, Celso. Mário. Oi? Eu tenho que ir embora. Pois é, eu quero agradecer a tua disponibilidade. Sempre que eu solicitei a você, você esteve disponível em todas as minhas Claro. solicitações. E eu gostaria de um minutinho de consideração final sua. A minha consideração é para o Brasil. O Brasil, como o Anderson bem lembrou, e alguns sabem, decore salteado, não elegia um presidente DRI desde o saudoso Paulo Viriato Correia da Costa. Foi uma inspiração para todos nós. Com o bônus da presidência, vem o ônus de se tornar ator central do palco do Rotary no mundo. E não sou eu que estou lá no palco, é a bandeira do Brasil que está lá no palco. São todos vocês que estão lá no palco, para o bem e para o mal. Se o Brasil desempenhar bem, eu vou navegar, eu vou surfar, né, na onda positiva do Rotary do Brasil. Se o Brasil se der mal, podem ter certeza que os rotarianos que nos elegeram vão falar: acho que ainda não era a vez do Brasil. Então, eu compartilho com vocês o bônus da eleição de presidente, porque eu represento vocês, e compartilho também o ônus. Tem um encargo que é representar e entregar resultados para o Rotary International como um reconhecimento positivo daquilo que o Rotary International acabou de conceder ao Brasil, que é a presidência da instituição em nível global. Podem ter certeza, o Alage sabe, porque foi diretor, foi curador, na frente
da cadeira do presidente, de todos os diretores e curadores, tem o seu nome e a bandeira do país da qual você se origina. Eu espero e conto com a ajuda de todos vocês para ter muito orgulho de carregar essa bandeira no Conselho Diretor do RI 2526. Grande abraço a vocês, obrigado pela participação e estamos juntos. Ainda vamos nos cruzar muito antes de eu ir embora, em julho de 24. Mário, minha gratidão e a minha admiração sempre crescente. E eu gostaria de agradecer também a alguns companheiros que colaboraram comigo nessa empreitada, a Patrícia Parreira, o Júlio César Michels, o Ítalo Balestrin, Daniel Carvalho e a minha presidente, Elizabeth Stella Misco, a qual eu passo a palavra para que ela faça o encerramento da nossa reunião. Vai entrar em outra? Muito obrigada, companheiro Celso. Só gratidão pela noite de hoje, pelos ensinamentos, né? Obrigado por viabilizar este momento. Obrigado, companheiro Mário, por trazer clareza e transparência do seu foco. Eu acredito que a gente precisa muito disso, isso é realmente importante. E o DQA, o seu desenvolvimento, ele é muito rico. Só que, conforme a sua pesquisa fala que os motivos para a saída está no ambiente do clube, eu penso, olhando para o copo meio cheio, que isso está em nossas mãos. É um problema que está nas nossas mãos resolver, então não é nada de fora, a gente consegue fazer isso e pode contar conosco para lhe apoiar em todo o seu ano. E para finalizar, então, sobre o lema do presidente do Rotary Internacional 2023-2024, Gordon McNally, crie esperança no mundo, eu declaro encerrada a nossa 10ª reunião do Rotary Clube de Porto Belo Costa Esmeralda e convido a todos, então, para saudarmos simbolicamente a nossa bandeira nacional com palmas em libras. Muito obrigado pela presença de todos, espero que tenha sido uma noite agradável. É muito desafiador para os presidentes realmente pensarem nas nossas reuniões, né? Pensarem em o que motiva os nossos companheiros a saírem de casa. Então, espero que a noite de vocês tenha sido muito agradável, como foi para a gente. Valeu. Boa noite, meu presidente. Boa noite. Boa noite. Saúde e paz. Boa noite, presidente. Parabéns pela reunião, excelente.